fato da gente existir é espiritual. O fato da natureza, da nossa natureza como organismo, é algo de expressão espiritual. Então, o espiritual pode estar aqui do lado, pode estar lá em cima, pode estar lá embaixo, em qualquer lugar. Dentro de nós, fora de nós, aliás, espiritual se encontra em todos os lugares. Então, não é só porque vocês vieram numa atividade espiritual que você não se encontra conectado ao espiritual. Na sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho, e muitas vezes até em momentos que você menos pensa no espiritual, está ali. O espiritual vibrando, esperando você dar uma brechinha para que uma clareza venha dentro do seu ser, para que uma intuição apareça, para que um estímulo ocorra, para que algumas coisas se rearranje nesse universo físico para você entender outras coisas. Então o espiritual é assim, é conosco. Agora, nós podemos acordar em nós este espiritual ou manter adormecido. E manter adormecido é quem não para sentir e nem para pensar nesse espiritual. Veja, aqui eu falei sentir primeiro, mas também reuni o pensamento, porque essas duas engrenagens do nosso ser, elas favorecem a comunicação com o espiritual. Que nem sempre a comunicação precisa ser de você ver um vulto, de você sentir uma presença muito forte. Não. Muitas vezes essa comunicação, ela vem lá dentro dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções. E de lá vai desabrochando, vai acontecendo. Às vezes você está falando com uma pessoa e você nota que naquela conversa, além do seu emocional, além da sua capacidade intelectual, além da forma como você está conversando, determinadas informações parecem ali aparecer. Aí você começa a falar, parece que todo o restante do meio que desaparece e aquela conversa fica em um ângulo único. Parece que está dentro de uma cúpula aonde ocorre aquela interação com a outra pessoa. Isso é, de certa maneira, uma expressão espiritual. Então, o espiritual é conosco sempre, mas nós precisamos senti-lo, nós precisamos pensar nesse espiritual. Aliás, o espiritual está muito ligado a propósito, aos nossos propósitos. Uma vida sem propósito, ela é uma vida vazia. Quando nós criamos ideias, essas ideias, elas só se sustentam se tiver conectado a elas, ou talvez sendo a origem delas, talvez, esses chamados propósitos. E aí, quando a gente tem propósito, a gente continua, a gente faz a coisa. A coisa é viva na nossa vida, é intensa na nossa vida. A gente trabalha, se esforça, se dedica, porque ali tem um propósito. Só que às vezes a gente coloca esse propósito só na vida material, ou seja, só de nós conseguirmos vivermos bem, termos o alimento necessário, termos dinheiro. Mas não é só isso. E às vezes esquecemos de outras áreas que muitas vezes nos pega, de repente a gente não sabe como lidar, por exemplo, as emoções, os relacionamentos, as situações não resolvidas do nosso passado. E isso pega. Então a gente precisa trabalhar de uma maneira bem assim ampla nessa questão de propósitos.
Qual é o propósito de um relacionamento? Qual é o propósito de um trabalho? Qual é o propósito de uma família? Qual é o propósito de todo dia eu acordar e fazer aquilo, ou durante o dia fazer aquilo e retornar para casa? E se eu perco o propósito, a vida fica vazia e eu entro numa situação muito de conflito, muito séria, problemática, que acaba limitando a minha sensação em viver, a minha percepção em viver. E aí vem todos os problemas. Só que aí, quando isso ocorre, ao mesmo tempo eu começo a abrir, não uma janela, mas na verdade um imenso portal para os infortúnios da vida. E aí começa uma coisa a ocorrer, outra coisa a ocorrer, outra coisa a ocorrer, e quando a gente percebe, às vezes essas coisas ocorrem tudo ao mesmo tempo, você sai de uma situação difícil, já entra em outra, já entra em outra, já entra em outra, você fala, mas poxa, o que é isso? O que faz, hein? O que situação! Então a gente precisa perceber não só o que está nos impactando como um elemento ou uma variável externa a nós, mas também a partir do nosso ser, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e aí eu estou estimulando vocês a perceber esse seu espiritual, que tem a ver com esse propósito. Será que a ação que você tomou, ela é plena para você? Bom, se ela já não deu certo, tem alguma coisa aí. Tem aprendizado? Tem aprendizado. Esse aprendizado pode ser por inúmeras coisas. Mas a gente sabe que também a essência desse aprendizado é você reconhecer o seu espiritual, a sua essência espiritual. E quando a gente fala que o espiritual precisa de nós sentirmos essa potência e de pensarmos em esta potência, é estarmos abertos a influências positivas desse espiritual, que vem da nossa própria consciência, que a nossa consciência, ela é o espiritual expresso. A nossa consciência é o meio do nosso crescimento, desenvolvimento, ampliação. A nossa consciência é um ser sagrado. É uma força, uma potência sagrada. Mas além da nossa consciência, ela também provém de outros parâmetros, de outros níveis, de outras dimensões, de outras consciências, que vão além também do físico, do material, do orgânico. Como, por exemplo, da nossa família espiritual. Todos nós temos uma família espiritual, pertencemos a uma comunidade espiritual. Pessoas dessa comunidade se encontram aqui, mas não todos. Outros em outros níveis, no plano dito espiritual, seja o nome que você der para esse plano. E esta comunidade é uma família. E como uma família, ela se desenvolve também em diferentes situações. E existem diferentes comportamentos dos integrantes desta família, com algumas variações do como é aqui na nossa vida física, mas no plano espiritual também ocorre. Existem acertos, mas também existem desequilíbrios. Existem situações que você possa ter prometido algo para a tua família espiritual e, de repente, aqui, retornando ao plano físico, você não está realizando algo ou aquilo que você se comprometeu a fazer. Isso é uma consequência de uma realidade espiritual. Por exemplo,
Como também existem, dentro desta família, aqueles que têm uma lucidez muito ampla e têm capacidade de lhe auxiliar, de lhe trazer boas mensagens. A gente diz assim, boas vibrações que se traduzem no físico como mensagens, para você ter um discernimento melhor no caminho que você está fazendo na sua vida física. Assim se comporta uma família espiritual. Mas como conversamos aqui, existem integrantes dessa família de formas variadas. Aqueles que têm maior lucidez, aqueles que não têm, aqueles que cobram, e assim vai. E é uma família grande, muito grande. E dali a gente também recebe informações espirituais. Também faz parte do nosso espiritual. Também compõe os nossos propósitos. Também favorecem ou não o nosso caminho e nossa vida física, emocional, espiritual. Então, além dessas consciências, existe o espiritual desse todo, que é, por exemplo, a manifestação da própria existência, que nós podemos aqui, nesse momento, relacionar a existência com aquilo que nós chamamos de natureza. Então, a natureza, ela tem o seu caminho, mas o seu caminho é muito coletivo e, ao mesmo tempo, também individual. Você, eu, cada um de nós, somos uma natureza individualizada, mas profundamente dependente do coletivo. E podemos observar isso, por exemplo, numa situação em que há um fenômeno natural. Se tem uma grande tempestade, nós podemos sofrer o impacto disto. Isso é um efeito coletivo. Mesmo você tendo a sua individualidade como organismo, seu jeito, seu corpo, sua forma, suas experiências, seus entendimentos, seus aprendizados, você está aqui, ó, recebendo, está diante também, acobertado por esse céu, pela mesma lua que está aqui, que está lá no Egito, que está lá na China, é a mesma lua, é o mesmo céu. Regiões diferentes têm manifestações de fenômenos diferentes, mediante ao próprio clima. E nós todos passamos de forma coletiva. Alguns, com o seu aprendizado, seu desenvolvimento, seu entendimento, podem ter maior proteção, outros, menor proteção. Se você sabe construir um lugar para se proteger, maravilha. Você vai ter mais proteção do que outra pessoa que não sabe se proteger. De repente, a pessoa vai se proteger de uma tempestade com raios debaixo de uma árvore. E aí é muito perigoso. Ou vai entrar na água no momento de raios. É muito perigoso. Então, essa maturidade, ou essa experiência, ou esse conhecimento, ela compõe a individualidade de cada ser. Mas todos vão passar por esse fenômeno que é coletivo. A natureza age assim. Então, isso também impacta a nossa vida física, emocional, espiritual. Aí a importância de nós entendermos também o como equilibrar tudo isso. Esse é o ponto, porque o que está bom, maravilha. Mas o que não está, o que você pode fazer? É por isso que existe atividades espirituais como esta. Exatamente com este objetivo,
de ensinar, por exemplo, no nosso caso, o que os nossos ancestrais ensinaram para lidar com esta situação ou com estas situações. E aí nós temos o quê? Nós temos ao nosso favor a sabedoria espiritual, conhecimento, entendimento, aprendizado. Isso não significa que nos dá o direito de saber tudo ou está livre de tudo. Não, porque existem situações coletivas. Mas aprende-se a lidar melhor com essas situações, conduzir-se melhor nessas situações. E várias vezes a proteção acaba sendo maior. Então era isso que eu queria passar para vocês, né? Com carinho, com amor, para se lembrarem desse entendimento do espiritual. E para compreenderem que o espiritual é com você, mas a gente precisa sentir o espiritual e pensar no espiritual. Riscaiará, porém eterno.